Fala, meu amigo advogado, nesse vídeo nós falamos sobre assinatura digital. Entrevistamos sócio fundador de uma empresa que faz mais de 10 mil assinaturas por dia. E ele conta pra gente alguns detalhes, os bastidores das assinaturas digitais, como, por exemplo, diversas formas, negócios que estão sendo assinados digitalmente e que estão gerando um passivo no futuro extremamente expressivo. E ele conta como, por que disso está acontecendo. Então o vídeo está super legal, tenho certeza que você vai tirar bons insights aí para o seu escritório. Lembrando a você que este é apenas o corte de um podcast que nós gravamos semanalmente aqui na Trimind, sempre com convidados, advogados que estão começando até aqueles mais experimentados, que já tem mais de 100 advogados no escritório, e a gente fala sobre insights de negócio, como captar clientes na advocacia, marketing jurídico e outros diversos assuntos. Agora deixa eu dar uma pivotada, vou provocar para a gente entrar no bloco final aqui. Vamos falar sobre contrato de startup. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque a gente está com o Andrezão aqui, que é uma referência no mundo das startups, o cara presta várias consultorias e domina o assunto. E sei também que ele já salvou o Fabrício de algumas enrascadas, né, André? Tem algumas histórias aí, o Fabrício já compartilhou, inclusive já deu depoimento. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, por que Cargas d'Água criaram tantos contratos assim para startup? Eu citei aqui 6 variações, só para dar um contexto aqui para puxar. E nos bastidores você até comentou, falou, cara, isso sempre existiu. E aí a pergunta seria muito assim, voltada para quem é startupeiro mesmo, como oportunidade de negócio. Será que esses contratos ainda precisam ser todos isolados? Ou será que eles já podem, por exemplo, estar juntos como cláusulas em outros contratos? Então eu vi aqui 6 entre números, porque tem uma pancada. Eu vi assim, o primeiro deles, né, um contrato preliminar de startup. E eu estou trazendo isso aqui que é pesquisa. Pessoas estão procurando contrato preliminar de startup. Eu nem sei direito o que consta nesse contrato, porque eu nunca ouvi falar de contrato preliminar de um negócio. Eu já direto, não sei você também empreendedor, eu vou direto para o contrato real, vou fazer um preliminar para depois fazer o contrato real. Depois você tem o contrato de sócio da startup, depois você tem o contrato social que pouco guarda a relação, né? Porque isso já é na junta, né? Aí você tem o contrato de investimento, contrato de investe e contrato de parceria comercial. Todos esses termos que eu falei agora estão tendo pesquisas por este público. Então conta pra gente, André, qual que é a relação que eles têm em comum, se o mercado está caminhando para uma coisa mais isolada ou cada vez mais conjunta. Vamos lá, Gui. Falei para você aqui, nós temos 3 tipos de contratos previstos na legislação do Código Civil, que é o verbal, o expresso e o tácito. Isso não muda, tá? O que nós temos dessas variações de espécies de contrato, que eles chamam de espécies de contrato, na verdade são ferramentas que a gente usa para poder trazer situações da manifestação de vontade das partes. Então não é um contrato propriamente dito, tá? Mas são ferramentas de cláusulas contratuais que a gente acaba trazendo para formalizar um negócio. Tá? Então, quando eu falo de um contrato preliminar de startup, é porque existem determinadas obrigações, e a gente pode ter aqui nesta fase como se fosse um memorando de entendimentos, ou como se fosse um pré-acordo de acionistas, de sócios, alguma coisa desse gênero, tá? Onde eu tenho uma intenção das partes em formalizar determinadas obrigações. Então, é como se fosse assim, eu vou fechar um negócio com o Fabrício e a gente faz uma reunião aqui. Fabrício, você... eu vou pensar, mas dá para a gente fazer, ok? São as intenções das partes. São as intenções das partes, é um memorando de entendimentos. Esse é o pré-contrato, podemos assim dizer. Quando a gente entra já para um acordo de acionistas, um acordo de sócios, a gente já vai estar numa situação um pouquinho mais madura do negócio. E aqui eu vou trazer, de fato, as obrigações de cada um. Antes da formalização, antes da criação do CNPJ, a gente vai ter as obrigações de cada um relacionadas a determinadas situações. Como, por exemplo, contratação de advogado, contratação de contador, quem que vai fazer frente a esses custos, como é que a coisa vai funcionar, prazo para abertura de CNPJ, prazo para alvará, verificações de viabilidade econômica, não viabilidade, estudos econômicos, todas essas questões próprias antes do negócio entrar na atividade propriamente dita. Saídas, entradas de sócios, possibilidades de... Eu tenho acordos de sócios dentro do escritório onde a gente regulamenta até posturas dentro da internet. Sabe? Caramba. Porque a gente acaba vendo, às vezes, que a postura da pessoa na internet acaba maculando ou manchando a imagem da empresa em um determinado momento. Então, antes mesmo de formalizar a sociedade, eles querem, olha, vai ser assim, sabe? Tem situações, inclusive, que exigem situações conjugais para não confusão de patrimônio, como é que isso se resolve, como é que isso não se resolve. Então, são ferramentas que se utiliza para evitar problemas futuros. Tá? E isso é mais um trabalho de consultivo, né? O advogado entra nesta hora para fazer um trabalho preventivo para que quando o problema surgir lá na frente, a coisa já esteja totalmente pacificada no sentido de saber como é que vai se funcionar. E é bem legal isso. O André, você falou, já nos salvou várias vezes, nos orientou muitas vezes em várias startups nossas. Exatamente disso.
Por que você vai partir já para um contrato social e todos os custos de abrir um contrato, né? Antes de discutir todos os assuntos com os sócios, né? Vários deles a gente nem chegou a finalizar. A gente saiu antes de finalizar por várias questões. Saiu na MOU ali. Saiu na MOU, exatamente. É que às vezes você faz uma intenção de negócio e você não sabe nem se o negócio é viável economicamente ou não. E aí você faz o acordo entre as partes e aí você vai fazer o estudo de viabilidade. Aí você vai investir para identificar a viabilidade do negócio. E chega naquele momento você vê que o negócio não tem adesão, não tem aderência, não tem crescimento, enfim, não tem tração, não tem uma série de situações. E ali você desiste. E ali já está fechada a situação, sabe? Você não precisou nem gastar com contador para abrir um CNPJ, alvará, sede, essa coisa toda. Então é um momento anterior, digamos assim, sabe? O que eu fiquei pensando quando eu vi essas inúmeras variações de contrato aqui, que alguns deles, por exemplo, o contrato de sócios da startup e o contrato preliminar da startup, eles guardam relação entre si, né? Depende, né, do que vai ser colocado no preliminar, como você bem colocou. Falou, cara, mas depende do que é o acordo. Às vezes não está sendo falado ainda, por exemplo, sobre a questão societária. Está sendo falado só sobre o caminho, algumas decisões preliminarmente, como estão colocando aqui. Mas tem algumas coisas que estão, né, combinadas. Já vamos colocar nesse mesmo contrato preliminar o acordo de sócio? Dá para fazer as duas coisas juntos? Faz sentido ou não? Faz, claro. Até a questão como é que você falou? Foi uma das cláusulas que você falou, não foi cliffing, não foi vesting? Foi vesting, né? Foi vesting. Uhum. Vesting, na verdade, é uma forma que você tem de uma ferramenta contratual que você tem de entregar, chamar uma pessoa para dentro da sociedade, né, como contribuição, uma prestação de serviço e entregando as cotas de uma forma parcial para ela, na medida em que ela vai entregando alguma determinada situação, sabe? Isso hoje surge dentro das startups, justamente porque ela, via de regra, não tem muito dinheiro para trazer um profissional bem qualificado da qual ela precisa naquele momento para poder desenvolver, alavancar. E aí eles acabam se utilizando desta abertura de patrimônio da sociedade, ou seja, eu tenho a ideia, eu tenho o caminho, já tenho aqui a situação um pouquinho mais consolidada e aí eu quero trazer um profissional bem qualificado, só que eu não tenho grana para pagar. Aí como é que eu faço? Eu ofereço para ele um valor do percentual da sociedade, mas condiciono isso a uma entrega específica. Então eu vou dizer assim, olha, você vai ficar 3 anos vinculado comigo aqui, vai me entregar de uma forma parcial esses resultados e eu vou te entregando de uma forma parcial também um pouquinho de patrimônio. Perfeito. E essa cláusula de vesting, normalmente ela vem com uma declive também, que eles chamam cláusula de declive, que é uma ferramenta onde a pessoa se compromete a ficar por esse prazo de 3 anos, senão ele inclusive perde tudo, volta tudo para trás. Então se o nosso pacto aqui é para ficar 3 anos, e você fica 3 anos comigo, eu te entrego tudo. Se você sair antes, por mais que você tenha recebido estas situações no meio do caminho aqui de forma proporcional, se você decidir desistir no meio do caminho, isso retorna tudo para mim. Cara, bem legal. André, como é que, falando assim, inclusive para advogado, né, que é um dos nossos principais públicos, tem startupeiro que nos acompanha, tem empreendedores, né? Então acho que a tua fala, direcionou bastante, mas pro advogado em si, pensando estratégico, tá? Quando a startup, né, chega para ele e fala, eu preciso do teu apoio e tal, como é que você recomenda a venda disso, a construção disso, no sentido de falar assim, cara, faça contratos todos isolados, né, mais contratos, eu quero dizer, ou coloque contratos, junte os contratos. Eu vou tentar dar um contexto até um pouquinho melhor, que eu quero dizer assim, por exemplo, na hora de vender, você como advogado, na hora de vender para uma startup e de tornar-se mais relevante, melhor você ter vários contratos com objetos muito específicos. Aquilo me parece que você tem mais peso, caso seja utilizado, sabe? Porque eventualmente você bota um objeto no contrato, daqui a pouco você bota outro, e aí daqui a pouco tem que discutir aquilo, complica. É muito fácil, parece que você fica meio vulnerável, dependendo do objeto do contrato. Faz sentido o que eu estou falando? Como é que você vende isso de maneira estratégica? Assim, faça vários contratos, aumente o seu trabalho e transmita mais valor, ou, cara, especifica, não tem problema, usa 1, 2 contratos, usa menos ferramentas. Vamos lá, Gui, eu falo por mim dentro do escritório e até usando o próprio Fabrício aqui como exemplo. Quando a gente vai para o grupo de Como é que você vendeu para ele? Como vai para o grupo do Fabrício, a gente tem profissionais que são mais maduros, né? E dentro dessa maturidade a gente consegue discutir várias coisas com menos tempo e com um poder de definição maior. Neste caso, a gente abrange mais situações dentro de um único instrumento. Perfeito. Independente até da questão de valores, porque os valores eles estão muito condicionados, os valores honorários estão muito condicionados à entrega da ferramenta e aquilo que você vai despender de tempo para poder atender determinados clientes, etc, etc. Tá. Agora, se você está em uma startup onde envolve gente mais jovem, eles acabam discutindo mais. E aí eu falo para você, cara, voz da experiência, vá por instrumentos
Bem específicos. Bem específicos. Faz bastante sentido. Porque realmente você vai ter uma efetividade maior na discussão daquilo, sabe? Senão vira aquela conversa tipo de casal, assim, não, mas aquele dia lá... Exato. Começa a puxar o negócio. Conversa que não acaba nunca. A minha experiência vai mais ou menos nesse sentido, tá? Se eu pego gente mais madura, é com mais ferramentas. Se eu pego com menos, é uma de cada vez para realmente o trabalho ter uma efetividade maior. Legal. Agora, para aproveitar até o contexto, tinha uma pergunta aqui que era no outro bloco, mas como a conversa está desenrolando, a gente vai acabar encerrando nesse bloco, mas tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Como é que geralmente você recomenda essa questão de equilibrar o equity quando você está entrando? Né? Você como advogado, equilibrar essa questão financeira versus equity ali das startups. Você recomenda, por exemplo, com quanto advogado pode entrar? Como é que você faz essa negociação? Vamos lá. Cara, é difícil essa pergunta, sabe? Porque normalmente a gente tem startups que ela já vem com um pouquinho mais de estrutura financeira e acaba tendo um pouquinho mais de capacidade para arcar com honorários de advogados. E tem aquelas que realmente a ideia é muito boa e que você acaba, inclusive, iniciando do zero e optando aí por um stock option ou pegar uma participação da empresa e participação mesmo, não é nem questão de cotas, não é nem de questão de equity, sabe? Só apenas com o resultado. Perfeito. E tem aquelas que, de fato, a gente vai para dentro de equity, né? Que aí seria somente uma participação via resultado da empresa futuro por um determinado tempo, tá? Então, tem de tudo hoje, Gui. Tem de tudo. Ferramenta a gente pode aplicar para todas. E, inclusive, essas questões, essas ferramentas contratuais de assessoria jurídica, elas têm sido utilizadas por bastante. Muitos dos escritórios que eu conheço que atuam na área empresarial e societária, elas têm sido utilizadas cada vez mais. E o escritório de advocacia, quando ele identifica que a ideia é boa e que o negócio tem, de fato, uma prosperidade, ele consegue identificar uma prosperidade no negócio, ele é o primeiro a oferecer participação, sabe? Perfeito. Ele faz questão, inclusive, ele não quer oferecer ali um serviço jurídico para receber um determinado honorário no mês ou qualquer coisa parecida, não. Ele realmente vem ou para o equity ou para uma participação direta na sociedade com stock option, tá? E até, legal. E um parênteses ali, vou pegar... Tem várias empresas que a gente trabalhou a questão de equity e anjo, né? E o André ele consegue trazer essa questão dessa amplitude, porque em cada sociedade tem perfis diferentes, tem atores diferentes, mais jovens, mais velhos, etc. E o André, por exemplo, pegar na operadora ali, né? Essa amplitude de pessoas, de conseguir trazer, porque tem pessoas em níveis de maturidade diferentes. Perfeito. Isso é complexo, tem pessoas que são muito mais maduras, né? E ele consegue conduzir essa questão de quem é muito novo, que não entende nada, ao mesmo tempo, na mesma equipe, uma pessoa muito madura e consegue equilibrar. Isso é difícil. É difícil, né? Não, acho que ele matou a charada na hora que ele falou do contrato. Cara, a equipe jovem demais, discute um assunto por vez, bota isso no contrato e tchau, porque senão depois vai dar ruim. Não tem maturidade para discutir muita coisa ao mesmo tempo, acho que essa é a verdade. Não tem conhecimento, na verdade, não é por nada, não é por falha, não, é porque sim. Não tem evidência mesmo. Fato. Sabe que teve um podcast que a gente gravou aqui, o 66, que eu recomendo para você que está ouvindo, que é com o Kael da Vanzinho Penteado, um escritório que tem um pouco mais de 100 colaboradores e tal, e ele cita muito essa questão que está muito em voga, assim, que os escritórios é muito romântico trabalhar para startup, né? Essa é a verdade. Todo mundo quer, né? Todo escritório empresário, não, pô, nós temos aqui um foco em startup. E ele abriu, abertamente ele citou assim, cara, a gente tenta, mas é muito difícil, porque assim, o cara tá lá no começo do negócio, ele não tem como pagar, às vezes a ideia é bacana, mas a gente tem que, né, pagar a conta e dá bastante trabalho. O que dá para perceber assim, é que, pô, quando você entra no começo do negócio, você vai regulamentar tudo isso aqui, cara, o advogado trabalha bastante. Daí ele não pode cobrar ou fica com um pouco de equity, né, como o André colocou, mas também não pode ficar com um percentual muito grande, que eu vejo muito advogados que eu perguntei, matando o negócio. E às vezes ele acaba fazendo por uma questão de, puxa, cara, mas se eu colocar um percentualzinho pequeno, lá na frente não paga, não faz sentido, né, eu entrar nesse momento. Então fica meio que uma sinuca de bico ali na hora do cara fazer, né? Por isso que eu te perguntei, cara, às vezes vale a pena cobrar, nem que seja simbólico, alguma coisa, e aí colocar um percentual, sabe, para ir aumentando aquela remuneração, porque depois ele mata a startup, não consegue, né? O percentual que fica ali do advogado é muito expressivo para poder receber aportes, enfim. Faz sentido, Sandro? Faz, mas também vai muito da sensibilidade do advogado nesse sentido, né, Gui? Porque eu vejo assim, não adianta nada você querer ficar com 50%, 60% do negócio por oferecer um trabalho, uma assessoria jurídica lá no início da sociedade. Né? Sim, totalmente desproporcional. Sim, é totalmente desproporcional. Só que também eu vejo, até uma análise de mercado, de que essa empresa, até para os escritórios mais tradicionais,
que eles estão muito acostumados a lidar com aquele modelo que a gente tinha da limitada, de antigamente, ou da SA, sabe? E até dessa limitada que está em extinção hoje, que era aquela limitada que se confunde com a pessoa do dono, onde é o dono que dá as diretrizes, os pormenores, é meio top-down em termos de direcionamento. E essa empresa em si, ela inclusive foi muito prejudicada aqui no meio da pandemia, dependendo do negócio, mais ainda, sabe? E por quê? Porque justamente ela não tem essa pluralidade. E as startups, elas estão vindo com essa oxigenação tá vindo de uma forma mais eclética, mais aberta e com uma visão mais ampla para poder atender mais mercados. Então a chance dela sobreviver é muito maior do que aquela visão única de um único dono de uma limitada que às vezes tinha a esposa lá dentro do contrato social para poder cumprir com os requisitos da legislação, sabe? Então essa mudança ela está acontecendo e ela vai acontecer logo. E se a gente não tiver antenado para esse tipo de situação, principalmente do lado do advogado, a gente vai perder cliente. Com certeza absoluta. Fato. Uma visão bem legal. Então, eu tenho que caminhar para isso hoje, eu tenho que ter essa sensibilidade de mercado para saber que o mercado está mudando, eu tenho que, de fato, saber que hoje o meu cliente já não vem mais até o escritório, sou eu que tenho que correr atrás do meu cliente, né, porque o consumo foi para a internet e o consumidor está lá e eu tenho que correr atrás dele hoje. Então já é uma mudança brutal, mas ainda a gente tem alguns escritórios tradicionais que estão dentro dessa plataforma aí, dentro dessa forma de prestação de serviço que também vai mudar. Eu ainda não sei para que lado vai, mas vai mudar. Fato. Só que ele muda lento, né? Chega um momento, você não sente essa, não é aquela virada de chave. Ele vai devagarinho, ele vai engolindo. Daí daqui a pouco você, nossa, cara, antigamente fazia isso, não dá mais para fazer. Hoje em dia não tem mais nada. Né? Devagarinho ele vai te engolindo. Você que não se espertou e não fez um movimento que acompanha o mercado. Né? Porque esses dias eu entrevistei um advogado aqui, ele falou um negócio muito bacana. Ele falou, cara, o advogado é muito acostumado, né, o conjunto todo, né, ao mercado se adaptar a ele, sabe? Ele dita as regras do mercado. Mas, na verdade, quando o cara abre a cabeça, que acho que é muito disso que o André está falando, ele passa a perceber que, na verdade, não. É o mercado quem dita as regras e o advogado se adapta. Vamos colocar, o direito se adapta. Mas, por um bom tempo, me parece que o direito criava as regras do mercado, né? Ele dava um pouco das cartas, ou pelo menos parecia. Agora a regra mudou bastante. Por isso que você trouxe abertamente essa questão que é bem legal de, olha, cara, eu preciso ficar esperto, eu preciso estar junto, eu preciso de alguma forma, tem que mudar a forma de cobrar. Né? A gente tem alguns negócios aqui, só para complementar, que eu tenho percebido cada vez mais que uma prática de mercado tem se replicado para outros negócios, que é a prática de performance. Então, cada vez mais as pessoas querem falar em performance. Não, cara, eu contrato, mas eu coloco um valor simbólico e pago por performance, quero dividir o risco. Então, se isso começa a funcionar de maneira bastante generalizada, vai atingir vários mercados. E se você parar para pensar, não é um negócio tão ruim. Não é um negócio bom. Né? Ou vamos trabalhar por performance? Vamos, se o cara puder ter um resultado, caso a performance seja atingida, maior do que ele havia previamente estabelecido, né, ou provisionado, é um negócio interessante. Mas aí começa a ficar, você tem que entrar nesse jogo tem que fazer conta, né? Mas é aquela história, né? Você vai vender para uma empresa. Se a empresa tem a cabeça, se ela vende tijolo, você vai negociar com ele em tijolo. Você vai conversar a língua dele. Então eu vou cobrar aproximadamente 1.000 tijolos por mês de FII mensal para você. Ele vai entender, porque para ele tá a prática. Aí você vai negociar com quem vende carro, ele vai ter a lógica disso. Agora, pegando nessa linha que você falou, o que acontece no mundo empresarial é assim, existem empresas e empresários que estão sempre à frente. Eles percebem essas mudanças do mercado, estão sempre à frente. Eles ditam seguindo o mercado. Perfeito. Tem aqueles outros empresários e empresas que seguem essas tendências na hora que elas estão acontecendo. E existem outros tipos de empresários e empresas que falam assim, o que aconteceu? Esse morreu, né? Então, você tem que estar, no mínimo, escutando o mercado e se adaptando rápido. Né? Porque senão, cara, muitos desses vão ficar nesse terceiro aí. Perfeito. Quando acontecer, já foi, cara. Bem legal. Agora, se você gostou deste corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Vou deixar o link para você aqui assistir. Deixa ele separadinho. E tem 2 conteúdos que eu vou sugerir para você aqui que estão fazendo muito sucesso. Mas antes disso, vou pedir para você, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Os 2 vídeos, o primeiro deles é sobre estratégias de marketing jurídico diferentes, que a gente chama de Growth Marketing. Dá uma olhadinha nesse vídeo que está super legal, ainda mais agora que a OAB flexibilizou, né, a permissão da publicidade. E o segundo é um vídeo que fala sobre quanto ganha um advogado.
Este vídeo está gerando bastante polêmica, bastante discussão, está super legal você dar uma olhadinha nesse tema. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.